de flexibilidade e automatização. As características da descritividade, modalidade, flexibilidade e visibilidade viabilizam a flexibilidade e a automatização. A flexibilidade é um modo de lidar com a diversidade e existência de inúmeras estruturas e padrões e demandá-la a fim de o ideal de produzir interoperabilidade, a automatização dos processos para serem realizados com o mínimo da intervenção humana. Subjaz a discussão e a pretensão da interoperabilidade semântica, que coloca evidências a ontologias da web da semântica e a flexibilidade e também o intercâmbio com a padronização e a interoperabilidade. Uma, uma padronização total não servirá viável para atendê-la e reduzir a criatividade e a inovação. Os metadados são intensamente explorados, em parte devido à necessidade e à padronização, mantendo a flexibilidade. Os esquemas de transformações em direto da flexibilidade da interoperabilidade. Uma maneira de gerar flexibilidade são as transformações dos objetivos digitais. Um caso elucidado acontece nas verificações de transformações de documentos do mercado XML. Uma verificação sintática, um parser pode checar os documentos e é corrente o TDT vinculado, ou seja, é válido desde que incorpore o seu projeto de código de regras semânticas e estruturais da expressão pelo TDT. No entanto, seria um verificador apenas aqueles do tipo do documento XML. Uma vantagem de utilização de metadocumento DTD e é permitido a reusabilidade da verificação sintática e é um ganho significativo. Muitas vezes é necessário transformar um documento XML no esquema XML que permite a translação de um documento XML em outro XML ou mesmo HTML, que utiliza diferentes DTT por meio de uma transformação XSLT deck em out, e também lembra transformações no fundo trabalhosa. Não se trata de mapear gramáticas, mas sim objetos de relações entre domínios e diversos interesses. Isso implica que, no caso que deve ser efetuada, uma engenharia de modelos de domínio originais definido como mapeamento entre os conceitos e relações. Esses modelos de domínio são usualmente descritos em termos de objeto de relação utilizados ou modelados de uma entidade de relacionamento. Ir além da reutilização de componentes de programas, verificadores e implicadores implica utilizar o RDFS, que possibilita a representação natural objetos e sua relação, que elimina a necessidade de vários passos das transformações XML. Ontologias e metadados, convergências e divergências. As ontologias são úteis na construção de sistemas automatizados e flexíveis que atuam no nível semântico e estão intrinsecamente relacionadas aos metadados, estabelecendo essas relações que implica reverter conceitualmente o termo de ontologia. Moreira. Parcialmente na base de Guarino e Guijarreta, destacam interpretações para o termo. O sistema conceitual subjacente a uma base de conhecimento do tipo especial da base do conhecimento vocabulário usado para uma teoria lógica de uma especificação de conceitualização. A primeira interpretação considera a ontologia como um sistema conceitual subjacente a uma base de conhecimento, não como um artefato concreto, como uma representação simbólica. A ontologia pode ser armazenada e operada conceitualmente nas outras interpretações. A ontologia é considerada denotada de uma entidade de nível subiótico, podendo ser compartilhada e transmitida. Na segunda interpretação da ontologia é considerada uma base de conhecimento ou um conjunto de sentenças descrevendo o estado do domínio por meio de uma teoria lógica. Na linha da terceira interpretação do sentido, que inclina-se para artefato semântico sem o vigor de uma teoria formal, podendo ser definido como vocabulário adotado em um domínio específico.
Assim, a ontologia estaria associada à base do conhecimento e não seria a base. O entendimento encontrado na consonância de Jacob, que entende todo o esquema de metadados, é um exemplo de ontologia específica do conjunto de características físicas e conceituais de recursos que foram considerados relevantes para a comunidade, em particular o usuário, em padrões do BIM. Considerando a ontologia como sistema de metadados vocabulários, metadados construindo artérias centrais de metadados para a web de semântica. Por fim, a quarta interpretação é consagrada com vasta adotada definição. A especificação em forma explícita de uma conceitualização compartilhada, formal e simplificada da ontologia expressa a linguagem formal, explícita do objeto do nível simbiótico compartilhada no que é consensual e aceita por uma comunidade de usuários. A conceituação é uma visão abstrata, simplificada do mundo que quer representar algo próprio. Jacob destaca o aspecto da conceituação parcial e cria a definição ontologia de ambiente de web semântica. Uma conceituação parcial de um certo domínio de conhecimento partilhada por uma comunidade de usuários foi definida por meio de uma linguagem formal e processável por máquinas de um propósito específico para compartilhar a informação semântica entre sistemas informatizados. Uma contraposição entre a terceira interpretação da ontologia como de terminologia demais nota-se na diferença de maneiras e intensidades de vários autores. O princípio geral e as ontologias que compõem os níveis taxonômico definiam um vocabulário lógico consiste em regras e interferências que possibilitam responder às questões de escolher os cursos de ação. Considera-se ontologias como vocabulário sejam enfatizado a representação dos fatos, conceitos e o domínio específico dos conjuntos dos fatos a serem compartilhados ou de teorias de conteúdo com ênfase nos processos dos mesmos. Chama-se a atenção DTDs, XML e ontologias de serem finalizadas para promover um vocabulário e descrever fontes de informações visando o intercâmbio. O modelo da camada da web semântica. A web semântica não é aplicada num programa de interpretação, mas sim no conceito de abordagem de um projeto genérico da fundamentação da web semântica e apontado no semi-artigo de Hubbs. A intenção é estabelecer uma extensão da web atual na semântica compartilhável e significa criar padrões de interoperabilidade entre os agentes que interagem entre si e com as pessoas que possibilitam afetar a estrutura da utilização automática da informação. Existe. Prepara nossa roupa aí, dispensa. Pai, ir. Na internet são agentes de programas que empregam técnicas de inteligência artificial com o objetivo de ajudar as pessoas e realizar tarefas, atuando de forma autônoma e utilizando metáfora de um assistente pessoal. Ao contrário de alguns projetos de inteligência artificial, a inteligência advira da descentralização da web semântica. E essas ferramentas para realizar o projeto são padrões, linguagens, recursos XML, RDF e ontologias. Mostra a arquitetura da web semântica na visão de Berners-Lee e tem como base codificações e identificações no caso dos objetos informacionais, culmina com a confiança da informação de semânticas, assimila com a prova de proveniência envolvendo a utilização interna dos metadados e das tecnologias anteriormente comentadas, que são organizadas nas camadas de Greenberg. Ressalto também a fundamental metadados da web da semântica que vem se aproximando-se de um grande sistema de recuperação de informações com melhorias apreciáveis de renovação e precisão devido às mecânicas e semânticas compartilhadas que podem contextualizar com as informações, minorar
os problemas e a polissemia e a sinomia. A web cerâmica é encarada como uma evolução da web atual e é enfatizada para a adoção e compartilhamento de padrões e metadados, documentos do autor descrito, dados, regras, confiança, prova lógica, ontologia terminológica, RDF esquema, XML, namespace, XML esquema, Unicorn, URL. As características da administração e a preservação, metadados referentes à administração, acesso, preservação e uso das relações constantemente empregadas em repositório. Isto é particularmente notável em uma biblioteca e arquivos digitais. E nesses ambientes, os metadados são apenas que descrevem a identificação do objeto de informação, mas explicitam as condições corretas de ideias de seu gerenciamento, as relações de objetos com outras coleções e funções, o comportamento e o contexto de criação e condição de preservação. À medida que a utilização da informação em ambientes digitais sofistica-se, é esperado que haja uma aplicação do escopo das funcionalidades dos metadados. A criação e o seu desenvolvimento tomará fortemente relacionadas às características da comunidade que utiliza em tarefas desempenhadas, e o certo da criação e a manutenção de metadados tende a ser um comportamento fundamental para a maioria das estratégias de preservação. A tipicidade dos documentos digitais em relação aos documentos impressos revela-se na importância da preservação lógica e intelectual, já que a preservação física é fundamental para ambos. A preservação lógica é relacionada à garantia da conversão dos fatos originais e documentos digitais enquanto intelectual. A integridade da informação na preservação intelectual, a crítica devido aos materiais digitais serem passíveis nas alterações em seus layouts. E a apresentação da interação do formato de publicação, a necessidade de preservação intensificam-se quando se recorda a tendência da representação do objeto digital. Compartilham-se as características e do conteúdo do contexto e estrutura da representação. Os principais métodos de preservação dos objetos digitais são usualmente classificados e operacionais em estruturas. Os operacionais englobam a migração e a conversão de formatos, emulação, o dado preservado no seu formato original e o ambiente do original é produzido, e a conservação do hardware e software normalmente bastante dispendiosa. Os estruturais envolvem metadados para a preservação e adoção dos padrões e elaboração de normas. Os metadados de preservação são utilizados para garantir a autenticidade, facilitar a identificação das fontes de informação, que gerencia e registra direitos incidentes sobre os itens de coleção, gerenciamento de fluxo dentro de um processo e apresenta estrutura para possibilitar e facilitar a busca do acesso, entre outras funções. OAIS, o modelo de referência internacional de metadados de preservação. Dentre os padrões de modelo de metadados de preservação, destaca-se inicialmente o ISO International Organization Standardization do modelo de referência Optional Archive Information System (OIS), publicado com Civic Committee for Space Data System (CCSD). Atuam também entidades em modelos de produtores, consumidores e administradores de arquivos de prioridade dita. O modelo inclui o esquema de informação de inserção de metadados, almejando preservação e informação do digital por longo do prazo. O objetivo dos dados para existir digital e fisicamente interpretado para objetos por meio de comunicação de base de conhecimento comunicativo, alvo, informação de representação, associação do objeto de informação, que pode ser o quadro de tipos de informação, de conteúdo de informação, descrição, preservação, informando o pacote de informação descritiva, informando a descrição de preservação, serve para informação do conteúdo associada como um conjunto de informações representadas, que consiste na referência de escritores com um texto relacionado com ambientes, proveniência, copyright, escrito, rígidos, informação de comprovação de integridade e autenticidade, informação de pacote que reúne informação de conteúdo, de informação de descrição de preservação de pacote identificável, que pode ir submissão do produtor do arquivo, arquivamento de informação efetivamente armazenada, disseminação de arquivo de consumidor e, por fim, informação descritiva facilitada, o acesso da informação do pacote por meio de ferramentas de pesquisa
e recuperação do modelo OASIS ainda inclui uma parte funcional das entidades de recepção, armazenamento e gerenciamento de dados, administração e sistemas de planejamento e preservação do acesso. Tomás Santos, da base modelo de referência do OASIS, sintetizam e criticam projetos de modelos produzidos em entidades internacionais de manutenção de documentos eletrônicos e arquivos que constituem um modelo preliminar de dados para a preservação digital, NETs, estrutura de metadados de manutenção e troca de objetos digitais. Metadados Inquiry Transmission Standard é uma iniciativa digital da Literatura de Federação que procura especificar um modelo de codificação de metadados descritivos, administrativos e estruturais que referem objetos para a biblioteca digital utilizando esquemas XML e objetivo tanto na gestão dos objetos e repositórios quanto na troca desses objetos e repositórios constituídos de mecânico flexível para codificação de metadados para exprimir ligações complexas de várias formas de metadados. O modelo mantido, o Network Development Mark Standard Office. O modelo METS consiste também nas seções principais cabeçalho que contém metadados que descrevem o próprio documento, abrangendo informação como o criador do editor, data da última alteração, estado do documento, identificadores alternativos e outros metadados descritivos que constituem a seção 2. Eles podem ser externos de documentos como registros embutidos e podem ocorrer em múltiplas instâncias. Os metadados administrativos informes como os arquivos criados e armazenados, direitos da propriedade intelectual, referências sobre o objeto original do qual o objeto foi derivado, proveniência dos arquivos em que compõem o objeto digital, como relações de arquivos originais derivados em migração de transformações ocorridas, como metadados também descritivos que podem ser externos e internos nas seções de arquivos, a lista de arquivos que contém versões eletrônicas dos objetos digitais, permitindo subdivisões da área do objeto, um mapa estrutural por parte dos principais documentos que define a estrutura hierarquizada para o objeto, permitindo a liga de documentos dessa estrutura, correspondência de arquivos de conteúdo de metadados, ligações de estrutura da sexta seção, permite que o registro das interligações da hierarquia esboça para o mapa estrutural, e essa seção é básica para documentos de sítio. E a sétima e última seção de documentos associa o comportamento executáveis do conteúdo do objeto. Neste esquema de metadados, distingue-se todas as categorias em seu fim e o último descreve todos os objetos digitais. Para a recuperação da descritividade, administrá-los e preservá-los. A administração e a preservação. A finalidade é importante para permitir o intercâmbio de objetos, repositórios referentes na intervenção humana, flexibilidade, automatização, interoperabilidade e os diferentes tipos de metadados que aparecem separados, modularidade. O cabeçalho é um metadado de metadados informando sobre a própria estrutura e representa os itens de coleção de flexibilidade e viabilidade. Enfim, o próprio modelo pertence ou pretende um padrão de padronização da interoperabilidade. O tratamento das categorias dos artigos no campo da ciência da informação foram selecionados em novos arquivos de revisão bibliográfica, indicados de maneira que as categorias funcionais foram abordadas, salientadas e descartando a convergência das categorias do assunto do artigo e a sua frequência de agrupamento. Abranger o artigo privilegia-se no artigo de publicações periódicas brasileiras, mas ficam recolhidos 7 trabalhos internacionais devido ao interesse da abordagem para instituir um marco de comparação. Empregou-se também técnica de análise do conteúdo da temática, a fim de descobrir os núcleos de sentido cuja presença significasse algo para o objeto que visa para a distinção de funcionalidades dos metadados. Houve pré-análise e exploração de codificações de artigos para a interpretação dos resultados obtidos. As codificações são necessárias e subjetivas que foram efetuadas num processo recursivo envolvendo leituras atentas e tiveram o conceito de categoria e sendo determinado e observando a circularidade e ocorrência das palavras-chave, tais como integração, intercâmbio, ou interação, ou interoperabilidade, entre outros exemplos.
Consta também a definição de cada categoria e também é importante ressaltar que as codificações apresentadas pretendem avaliar a qualidade dos artigos, mas refletem apenas o tratamento do tema. Análise de apenas os principais resultados a todos os artigos que abordaram o metadados na prisma da descritividade, isso esperando considerar que essa função básica e é evidente para metadados praticamente do mesmo que acontece com as categorias de padronização. A interoperabilidade discute os metadados e algumas medidas para abordar o padrão, como visa obter a interoperabilidade. Em geral, os artigos discutem um padrão de metadados específicos do Vincore, enfatiza a descritividade e a padronização de Souza, cujo ficou restrito à descritividade, explicando já o título. O texto mais abrangente, incorporando todas as dimensões, foram de referentes metadados de preservação. O tutorial exposto de um modelo de metadados de manutenção e a troca de objetos de biblioteca englobou categorias, enfatizaram categorias ao menos de interoperabilidade. Ocorre também frequências de metadados, preservação estudados e certo caso de haver menção explícita à troca de objetos e repositórios. Também todos os textos versaram os projetos abrangentes e a utilização das camadas, baseando-se em padrões, buscando implementar a flexibilidade da automação e tendo em gerar abordagens multifacetadas, e este caso é o artigo de Souza Alvarenga. Não obstante, ressaltou as modalidades da visibilidade, a da descrição e sobre a semântica da perspectiva da recuperação da informação, por abordar detalhes de combinação de metadados para a construção da web semântica. Observou-se que os metadados foram analisados sobre a administração por artigos que tratavam especificamente de temas de preservação digital, e esses resultados sugerem que o objeto pretende aprimorar a comunicação, dar sentido à informação que dispensa na rede, mas descuidando da administração e da preservação da informação. Nota-se do mesmo que ocorre nos artigos que visam os serviços, cujo foco da interoperabilidade não prescindiu as análises das demais categorias, com exceção da administração e a preservação. Dentre os artigos codificados são versões publicadas da Aristes, e adotou a abordagem bastante ampla da incorporando das novas tecnologias como informação entre os metadados de maneira significativa e destacando esforços cooperativos que gerou análise antecipada e pretensões das mudanças da tecnologia, do contrário da WebARI, e descrito em 2 anos antes, que ficou os projetos tradicionais de catalogação e classificação de transportes pela internet. Comentários finais. As categorias empregadas estão intrinsecamente relacionadas com as funcionalidades em domínios específicos que apresentam interligadas. No entanto, algumas ênfases nas tendências perceptíveis. As tecnologias envolvidas na expansão da web requerem interoperabilidade da semântica, em seja a utilização de materiais metadados envolvendo aspectos modularidade, flexibilidade, visibilidade e flexibilidade entre a automatização, e assim as categorias são valorizadas por antigos e versam sobre as linguagens e marcas de serviços, semânticas, odontologias e outros entretenimentos entre os artigos tecnológicos, usualmente que negligenciam a administração e a preservação da informação, e por outro lado artigos e catalogação de digitais ou convenções de metadados enfatizam as categorias, descritividade e padrões. Destes casos de interoperabilidade que resulta principalmente na aceitação do padrão, abordagem que integram todas as categorias, inclusive a extensão do tema, não mais raras. Este é o caso dos trabalhos de preservação digital, que tem que ser abordado o estudo de metadados multidimensionalmente almejados,
os princípios de catalogação com as novas tecnologias, em parte nas necessidades funcionais. A vinculação entre a descrição e o processamento está presente em textos revisados, melhores descrições abrangendo diversas características dos objetos digitais, entre elas o contexto que permitindo a maior economia processual, com a reutilização de componentes aumentando a flexibilidade e automatização. Dessa maneira, exigem uma reorientação da abordagem de amplificação do escopo da área do tratamento, organização e informação que passariam a enfatizar menos as representações dos objetos a serem recuperados, o esforço original da catalogação e a mais informação originada na necessidade da economia do processo de trabalho de implementação de funcionalidades e considerando a dinâmica da evolução de novas categorias. Para isso, o papel dos metadados é primordial. Outra questão que se coloca no escopo que teve que atuar no nível geral em um domínio de discurso não novo ocorre ontologias quando indagar sobre a conveniência das macro-ontologias utilizáveis globalmente, ou se a ontologia é definida para um domínio de reconhecimento de seus compromissos. A sugestão é que o estudo da implementação de metadados é dada a regionalização da taxonomia que ocorre às práticas na análise de domínio, mas seria adequado na observância de dimensões históricas e epistemológicas principais ou gerais que nasceram de um confronto dos saberes de diversos domínios que pressupõem relacionamento de forma como a ciência da informação estuda as tecnologias de metadados do interesse com a ciência da computação.